Olá, o presidente Lula e o ministro da Justiça, Flávio Dino, assinam atos para a ampliação e o fortalecimento da segurança pública no país. Além disso, mais de R$ 1 bilhão do Fundo Nacional de Segurança Pública serão antecipados. Vamos ao Palácio do Planalto acompanhar ao vivo a cerimônia. Neste momento, dirige-se ao púlpito o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand. Senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, senhor vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro Flávio Dino, em nome de cada um, quero saudar a cada uma das autoridades, prefeitos, governadores, ministros, secretários presentes aqui e inicio destacando a minha satisfação de podermos estar aqui nesse dia para um momento tão especial na questão da segurança pública nas nossas escolas. Destaco, ministro Flávio Dino, que hoje completam 3 meses e 16 dias daquele fatídico dia 5 de abril, que ceifou na cidade de Blumenau a vida de 4 preciosas crianças. E, além disso, feriu-se outras 5 crianças. Isso num tempo, por aquele monstro, de 20 segundos. Foram 20 segundos necessários para que Blumenau fosse ferida, para que famílias fossem feridas, para que crianças fossem retiradas do seu seio familiar. E quero destacar aqui, senhoras e senhores, que eram 4 filhos únicos, de famílias que hoje têm literalmente o seu ninho vazio. Blumenau é uma cidade que, ao longo dos seus 173 anos de história, conviveu com 95 enchentes, menores e maiores. É uma população que sabe enfrentar os desafios, é uma população resiliente, mas que foi extremamente impactada e ferida naquela data. Famílias com dor, com sofrimento, impactou toda a cidade, mas estamos vivendo e, mais uma vez, sendo resilientes nesse enfrentamento. Mas eu quero usar aqui, presidente Lula, uma frase que quero até usar e lê-la, que foi falada pela Jennifer, mãe do Bernardo Papes, que estivemos inclusive com o ministro Flávio Dino e com a primeira-dama Janja, que diz o seguinte: o pedido e o clamor dela como mãe que perdeu seu filho, abrindo aspas, o que eu quero hoje é o compromisso de todos vocês para me ajudar a salvar um dia os seus netos e os seus filhos, para que a gente consiga garantir mais segurança para essas crianças. Porque é muito triste ter o único filho agredido e assassinado dessa forma. Com essa frase, nós estamos dando aqui um passo importante com o encaminhamento desse projeto de lei, senhor presidente, transformando em crime hediondo crimes cometidos
nas escolas. Quero aproveitar e fazer um apelo ao Congresso Nacional que, com agilidade, com celeridade, nos ajude a proteger ainda mais as vidas das nossas crianças. Continuamos não tendo receita pronta para enfrentar esses desafios de nossa cidade, mas fizemos um trabalho forte e hoje, para enfrentar e para cuidar das nossas crianças, precisamos ter seguranças em nossas escolas. Precisamos ter, além dos muros e cercas, seguranças. Cidade que caminhava para fazer o contrário, para derrubar muros, para derrubar cercas, para trazer para dentro das nossas escolas os pais e as famílias cada vez mais. Além disso, estamos trabalhando com câmeras de monitoramento, botões de pânico, equipe de atendimento psicológico, multiprofissional, para que a gente possa dar o conforto e atendimento também às famílias e às crianças. Precisamos cuidar da parte emocional das nossas crianças. Claro, temos desafios importantes que nós precisamos continuar construindo adiante. E, além disso, quero deixar 4 temas que eu já tive a oportunidade de refletir aqui naquela reunião com prefeitos e governadores, junto com o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, que é o cuidado em relação à maioridade penal, para que a gente possa fazer uma avaliação da responsabilização, não da redução, mas da responsabilização maior de adolescentes com idades de 14 a 16 a 18 anos, que cometam crimes como esses também dentro das nossas escolas. Um outro pedido: o assassino ou o monstro que cometeu o crime nas escolas, nessa creche na cidade de Blumenau, como muito bem relatado pela sua mãe, teve a sua vida transformada ou piorada quando ele começou a usar drogas. A droga foi a porta de entrada para a violência e para, de fato, ele se transformar nesse monstro. Por isso, um apelo que não haja a liberação do uso das drogas, que ela não se torne um elemento ou talvez o gatilho na retirada de vidas dos nossos filhos ou talvez dos nossos netos. Aumentos de penas, como aqui estamos fazendo, e por isso minha satisfação, presidente, do encaminhamento desse projeto que aumenta a pena e transforma em crime hediondo esse tipo de ações. E claro, se nós pudermos aumentar a pena ainda mais, além desses 20%, com certeza será um instrumento de proteção adiante. Mas para encerrar, senhoras e senhores, quero desejar que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, possa presentear as nossas autoridades, a nós, como autoridades constituídas, com sabedoria e discernimento, para que nossas ações possam ser voltadas à proteção das nossas famílias, das nossas crianças, que com certeza são o futuro da nossa nação. Deus abençoe Blumenau, Santa Catarina e o nosso Brasil. Muito obrigado. Com a palavra, o governador de Tocantins e representante do consórcio da Amazônia Legal, Vanderlei Barbosa. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimento a senhora primeira-dama, cumprimento o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, senhores governadores, governador do Distrito Federal, governador da Bahia, amigo Jerônimo, amigo Ibanez, senhores ministros, que cumprimentando o amigo ministro da Justiça, Flávio Dino, quero cumprimentar a todas as forças de segurança que aqui estão e manifestar a minha alegria, presidente, de estarmos no ambiente para discutirmos, dentre tantos problemas que temos, mas a conexão, a sintonia das nossas forças de segurança. Exercício que fazemos no meu estado. Nós trabalhamos sempre assim, conectados com os governadores. Outro dia, presidente, relatando um fato ocorrido no Mato Grosso, onde aconteceu um assalto, um absurdo na cidade de Confresa, e governadores se uniram para elucidar um crime tão grave. Dessa forma, eu compreendo que se nós aparelharmos as nossas forças, valorizarmos os homens e mulheres das forças de segurança
e darmos a elas a consciência social que precisamos, seguramente nós vamos ter um Brasil melhor. Eu tenho visto o esforço do governo do presidente Lula para que o Brasil caminhe por caminhos de paz. E as guerras que acontecem, as guerras cibernéticas, as guerras virtuais, nosso governo não comunga. Trabalho diariamente para manter o estado do Tocantins nos trilhos da coerência. Nós trabalhamos, presidente, para que a gente possa viver cada vez melhor. Nós sabemos que o nosso estado tem pobres, tem desempregados, tem pessoas que passam necessidade, mas temos também um estado que cresce, que tem um agro forte, um turismo forte e que precisa de uma segurança pública forte. E é dessa maneira que nós estamos trabalhando cada dia. A Amazônia é uma região muito densa, que nós precisamos cuidar com o cuidado que o senhor tem feito. Eu tenho visto o governo federal se desdobrado para conversar com os estados. E eu agradeço muito o ministro Flávio Dino, que esteve no Tocantins conversando comigo e conversando com a população tocantinense a respeito de segurança pública, vendo aquilo que é melhor para os estados brasileiros. E essa talvez seja uma marca importante deste governo. Colocar pessoas que têm convivência com os estados e municípios. Isso para nós é fundamental. Nós queremos ter governo que cuida das pessoas, que interaja com os estados e municípios, que resolvam problemas. Nós não queremos um país que tenha obras paralisadas de norte a sul. Não queremos isso, presidente. Eu quero a continuidade da BR-010, da BR-235, que atravessa o meu território. Da mesma forma, nós queremos forças de segurança integradas. Eu quero conversar com o Jerônimo. Jerônimo, aconteceu isso no meu estado, migrou para a Bahia. Vamos resolver juntos, e nós resolvemos. Então, obrigado aos ministros que têm nos recebido de maneira tão coesa, tão cuidadosa. Aqui está o ministro Renan, o ministro Valdez, que tem tido um carinho especial pelos estados brasileiros, e outros ministros, como o ministro Flávio Dino, o ministro Rui, todos eles, presidente, tem feito com que o Brasil chegue a Brasília e sejamos bem recebidos. Essa é uma integração que nós buscamos, é uma integração que nós queremos para termos segurança pública forte, educação forte, saúde forte. Nós operamos no meu estado, nós fizemos as eletivas, nós tiramos as pessoas das filas, nós queremos isso, nós queremos um Brasil com segurança jurídica e com segurança social. É por isso que eu estou aqui, para prestigiar o governo federal, mas também para ser prestigiado por um governo que tem cuidado dos brasileiros. Pode contar com o governo do Tocantins na aprovação das medidas necessárias para termos um Brasil melhor. A minha gratidão ao povo brasileiro, ao povo tocantinense e ao governo do presidente Lula por estar fazendo essa integração entre os governos, Estado municipal e o Estado, município e governo federal. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, neste momento, na presença do ministro da Justiça, Segurança Pública, Flávio Dino, e do presidente da República, neste momento, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, representando estados. O prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, representando municípios. E o secretário nacional de Justiça, Tadeu Alencar, assinam. Termo de pactuação para repasse de recursos do Programa Nacional de Segurança nas Escolas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, assina neste momento os seguintes atos. Termo de autorização para repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública, FNSP, para os estados.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, assina também, juntamente com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Portaria da Polícia Federal, que dispõe sobre a expansão dos grupos de investigações sensíveis e das forças integradas de combate ao crime organizado. Na presença da ministra da Cultura, Margarete Menezes, e da coordenadora nacional do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, Tamires Sampaio, que neste momento se dirigem à mesa, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, assina agora. Edital de chamamento público para a seleção de projetos que visem a fomentar manifestações culturais promovidas em territórios com altos índices de violência e vulnerabilidade social, abrangendo municípios prioritários do PRONASSE 2. Fará uso da palavra agora o deputado federal Gilvan Máximo. Boa tarde a todos. Presidente Lula, governador Ibanez, governadora Celina, ministros, Celso Sabino e todos os ministros, Alckmin, nosso presidente Alckmin. Esse momento, presidente, é um marco para a Força de Segurança do Distrito Federal. O senhor foi sensível a isso. Quando falávamos com o nosso governador Ibanez, com a nossa vice Celina Leão, nós tínhamos certeza que o senhor ia autorizar esse aumento para as nossas forças policiais. Portanto, o nosso Corpo de Bombeiro aqui, a nossa Polícia Militar e a nossa Polícia Civil, eu peço uma salva de palmas para o nosso presidente Lula. São homens, mulheres, guerreiros, heróis da nossa polícia, que fazem a segurança das nossas embaixadas, do senhor, da nossa Câmara Federal, do Senado e de toda a população com muito amor, com muita dedicação e com muito carinho. Agora, presidente, nós precisamos segurar o auxílio para a residência, para esse povo também ter direito a esse auxílio, que está lá no Tribunal de Contas. Nós precisamos trabalhar para ter esse aumento do auxílio residencial para todos da nossa Força de Segurança. Eu quero dizer para o senhor que o senhor é um homem sensível, e a nossa Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia e o nosso Corpo de Bombeiros está extremamente grato ao senhor, ao governador Ibanez, por esse aumento. As nossas forças de segurança do Distrito Federal são o máximo. Ouviremos agora o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.
eu acabei de receber uma determinação inusitada do presidente Lula. Fale bastante. É comigo mesmo, eu sou pago para isso. Quero saudar o eminente presidente da República e novamente pedir uma salva de palmas ao nosso líder Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimentar a senhora primeira-dama, dona Janja, muito obrigado, o senhor vice-presidente Alckmin. Cumprimentar toda a equipe do Ministério da Justiça, os colegas de governo, colegas da política, parlamentares, todos os líderes aqui, prefeitos, governadores, e especialmente os profissionais de segurança do Brasil. Uma salva de palmas à segurança pública brasileira. Presidente, há um general bíblico muito conhecido chamado Moisés. A batalha mais conhecida que Moisés venceu é a batalha do Mar Vermelho. Ele derrotou o exército do faraó e conseguiu com isso iniciar a travessia do deserto, que durou 40 anos, mas foi vitoriosa. Mas tem uma outra batalha liderada por esse grande general bíblico, Moisés, que é menos conhecida, mas que acho que é ilustrativa em relação à importância desse momento. Narra o livro do Êxodo, que em uma batalha contra o exército de Amaleque, Moisés se posicionou no alto de uma colina. E para inspirar o exército nessa batalha, ele levantava os braços. E quando ele levantava os braços, o exército ia bem e conseguia vencer. Quando ele abaixava os braços, o exército fraquejava. Ele cansou, mas havia 2 ministros do lado dele que seguravam os braços dele para cima. Essa história bíblica, presidente, é para lhe dizer o seguinte: primeiro, o senhor é o nosso general no alto da colina. Fique de braço levantado, por favor. E segundo, eu quero afirmar ao senhor que cada vez mais e sempre, quando eventualmente o senhor cansar, que é raro, o senhor pode contar com seus ministros, com os políticos, com o povo brasileiro, para sustentar seus braços para cima. E inscreva no seu exército as polícias brasileiras. Pode inscrever, estou lhe afirmando isso. Porque a gente precisa separar o joio do trigo para fazer justiça. E esse evento aqui é exatamente a demonstração desses braços abertos do presidente, um ato de coragem. Porque segurança pública é um tema difícil. E o senhor não está se escondendo do tema. Às vezes, tradicionalmente, se diz que segurança pública é um tema dos estados. Eu fui governador, o Renan foi governador, o Rui foi governador, o Valdez, o Alckmin, claro, esse quase o Fidel Castro, 4 mandatos lá, camarada Alckmin, não sei quantos mandatos lá em São Paulo. E o que a gente sabe, o que a gente vê, é que a gente precisa de união. Os governadores que estão aqui, meu companheiro Jerônimo, o governador Ibanez, que está aqui, do Distrito Federal, o governador Vanderlei, a governadora Celina, todos nós que aqui estamos, queremos o governo federal presente no tema da segurança. Não apropriar, usurpar as competências estaduais, mas ajudar. E eu estou aqui porque o presidente Lula hoje está materializando, concretizando passos importantes na sinalização de que o governo federal está presente e está concretizando na prática uma política de segurança pública no Brasil. O que é esse evento hoje? Em primeiro lugar, minha gente, prevenção e justiça social. Bolsa Família é segurança, saúde é segurança, escola de tempo integral é segurança. Nós não vamos nos iludir, e as polícias brasileiras sabem
que a distribuição de renda e a melhoria das condições de vida do povo é a principal política de segurança pública liderada pelo presidente Lula e que nós estamos fazendo no Brasil. E nessa dimensão da prevenção, dona Janja, eu quero destacar 2 atos. O primeiro, o edital sobre a cultura. O Estado brasileiro tem o dever de ser como as mães e pais das periferias desse país que não desistem dos seus filhos. O Estado brasileiro não pode ser menos do que as famílias do povo mais pobre, simples e humilde do Brasil. E por isso o Estado brasileiro tem que chegar perto das pessoas que precisam. E a cultura é uma forma de disputar com o mundo do crime a juventude brasileira. E quero agradecer muito, muito a nossa coordenadora do Pronace, essa jovem advogada Tamires Sampaio. Uma salva de palmas a ela. Porque foi ela que foi convencer essa outra mulher jovem extraordinária, chamada Margarete Menezes, ministra da Cultura, da importância de somar os esforços na política de segurança pública. Eu fui lá, nós reunimos e nós fizemos uma parceria perfeita. Eu entro com dinheiro e Margarete Menezes entra com charme. E com isso a gente vai fazer um belíssimo edital da cultura. Uma salva de palmas para a nossa ministra Margarete Menezes. Mas nós estamos hoje, presidente, também encerrando um capítulo trágico de trevas na vida brasileira. Hoje o senhor está assinando o decreto que põe fim definitivamente ao armamentismo irresponsável que o extremismo político semeou nos lares brasileiros. Armas nas mãos certas e não armas nas mãos... E não armas nas mãos das pessoas que perpetram feminicídio. Hoje, presidente, com a assinatura do seu decreto, o senhor está salvando a vida de milhares de mulheres brasileiras. O senhor está salvando a vida de crianças, de adolescentes no Brasil. E nós estamos fazendo um decreto ponderado. Nós ouvimos todo mundo, secretário Tadeu, secretária Michele, que está lá, a sua equipe da Casa Civil, nós ouvimos parlamentares, entidades, e é um decreto ponderado, um decreto equilibrado, e que reduz o número de armas, faz com que armas de uso permitido passem a ser de uso exclusivo das forças de segurança, limita a expansão irresponsável de clubes de tiro e fortalece a fiscalização, para que quem for, eventualmente, atirador esportivo, seja atirador esportivo de verdade. Para quem, eventualmente, seja colecionador, caçador, seja de verdade. E não haja portas abertas para fraudadores e para a entrega e desvio de armas para as quadrilhas e organizações criminosas. O armamentismo irresponsável fortaleceu as facções criminosas no Brasil, porque essas armas foram parar exatamente, em parte, com essas quadrilhas. E nós confiamos nas polícias, porque quem diz que tem que entregar uma arma para cada cidadão ou cidadã é inimigo da polícia. E o nosso governo confia na polícia, e por isso nós queremos que a polícia tenha a capacidade de atuar adequadamente na sociedade. A segunda orientação, presidente, que o senhor me deu foi usar a força quando necessário, o uso proporcional da força. Eu quero mencionar muito especialmente um dos momentos mais difíceis da minha vida, está aqui a Dani que acompanhou. Eu choro e me emociono muito quando eu vejo criança e adolescente sofrendo. Hoje nós fizemos uma operação enorme em vários estados, em razão de mutilações, apologia de neonazismo, abuso sexual envolvendo adolescentes, aglomerados em plataformas de tecnologia. Eu vi as fotos de meninos e meninas mutilados. Eu vi as fotos de meninos e meninas se violentando com facas na mão.
Isso não é uma sociedade pacífica, não é uma sociedade saudável. E eu quero dedicar esse projeto de lei que o senhor apresenta sobre ataques contra escolas e também o edital que o senhor permitiu que lançássemos aos pais e mães e às famílias de todas as crianças e adolescentes que perderam a vida no Brasil em face da violência. Nós estamos juntos. As crianças de vocês são nossas. Os adolescentes de vocês são nossos. As crianças e adolescentes de todo o Brasil devem receber a nossa proteção. Esse é um compromisso das famílias, mas esse é um compromisso do Estado brasileiro. Nós estamos, senhor presidente, também fortalecendo a atuação das polícias federais, mediante atos que o senhor publicou, e a ação na Amazônia. A Amazônia é um desafio nacional. Organizações criminosas ocuparam o território lá. Indicadores de violência cresceram na Amazônia. E combater o narcogarimpo, combater o narcotráfico na Amazônia é proteger o Brasil. É fazer com que o Brasil combata o desmatamento. E eu quero agradecer muito à ministra Marina e quero agradecer ao presidente Aloysio Mercadante, porque eles estão nos ajudando na implementação de 34 novas bases na Amazônia brasileira e também 2 centros, um de cooperação policial internacional e o outro de operações ambientais, também na cidade de Manaus, e com isso nós vamos ampliar a presença das forças de segurança na Amazônia brasileira. E, finalmente, senhor presidente, 2 itens a mais, senhor vice-presidente Alckmin e colegas de governo. O 4º item, a 4ª determinação, trabalhar com os estados e municípios, ouvir os estados e municípios. Nós estamos tirando do papel o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. E esse é o desafio principal de uma política de segurança, porque às vezes as vaidades atrapalham, mas não existe cidadão municipal, estadual, federal. Existe um cidadão só, o cidadão brasileiro. E nós precisamos trabalhar junto com as guardas municipais, com as polícias estaduais, com as polícias federais. E, quando for o caso, com as Forças Armadas, para ajudar a proteger a autoridade da lei no Brasil. O senhor hoje autorizou a antecipação do repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública. E os recursos, quando ontem me perguntaram de onde vinha, eu dei a resposta padrão que eu dei durante todos os anos do governo do Maranhão. Deus proverá. Então, o dinheiro, eu tenho certeza, o senhor assinou hoje, e o dinheiro vai aparecer nos próximos dias, afinal, nós somos chefiados por Moisés. Eu quero concluir o último item, não sei se a dona Janja gostou, mas parece um pouco. Eu quero concluir, senhor presidente, falando do item que é muito importante ser destacado. O presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, os nossos colegas de governo têm sido receptivos às teses de valorização profissional das polícias. Esse é um tema sempre delicado porque envolve outras áreas de governo, mas eu quero testemunhar que a bancada federal do Distrito Federal, saudando-a na pessoa da deputada Érica, o deputado Gilvan, senadora Leila e todos os demais integrantes. A Câmara Distrital aqui presente pelos deputados distritais. O governador Ibanez, a vice-governadora Celina e o secretário executivo Ricardo Capelli atuaram juntos como integrantes da CUT, porque eles só falavam de aumento salarial para as polícias do DF, e eu quero hoje agradecer e dizer que o presidente Lula acolheu uma salva de palmas às polícias do DF, às forças de segurança do DF. E os resultados estão aparecendo. Combate ao garimpo ilegal que tinha acabado. Combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Vamos enfrentar o tema da violência contra as mulheres. Lançamos em março, e esse continua, ministra Cida, a ser prioridade do ministro da Justiça, porque nós não podemos ser uma nação de mulheres vítimas de estupro. Nós não podemos ser uma nação de crianças e adolescentes vítimas de abusos. Isso é incompatível com a justiça social. E por isso, senhor presidente, eu quero dizer à Polícia Federal,
a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Penal Federal, que eu tenho a honra de liderar, representadas pelos seus dirigentes, que muito em breve o presidente Lula vai propiciar um momento de festa a essas categorias. Eu tenho absoluta certeza que os nossos pleitos que hoje tramitam têm o apoio mais importante, que é o apoio do dono do dinheiro, que é ele. E ele vai muito em breve viabilizar esse apoio que essas polícias e as carreiras do Ministério da Justiça merecem. E eu finalizo, senhor presidente, cumprindo a sua determinação de explicar os atos que estavam aqui sendo praticados, lembrando que o mais importante é a mudança cultural. Sem isso, a institucionalidade não funciona. Nós estamos nesse belíssimo palácio. É uma ficção. É uma ficção jurídica. A união é uma abstração. O que existe são as casas das pessoas, são as ruas, são os locais de trabalho, são as cidades. E nós precisamos fazer com que esse ato, esse momento de valorização da paz social, da justiça, da segurança pública, reverbere. E esse não é um papel só do governo. Nós precisamos, de fato, que esse ódio terrível que se implantou na nossa pátria seja extirpado, que acabe com Vale Tudo, que acabe com as brigas do grupo de WhatsApp, que viram brigas nas ruas, que viram tiroteio, viram inimizade nos lares. Isso é política de segurança também. E cada uma que está aqui é um líder. E por isso nós precisamos exercer essa obrigação, exercer esse dever, de fato, de defender a integridade física e moral das pessoas. Defender a democracia, porque se nós estamos aqui hoje, foi porque majoritariamente as polícias e também as Forças Armadas defenderam a democracia contra os vândalos e terroristas do dia 8 de janeiro. Porque senão nós não estaríamos aqui. E por isso eu saúdo, senhor presidente, a sua determinação de implantar esse Ministério da Segurança Pública e lembro, finalmente, outro general bíblico, que foi o sucessor de Moisés, chamado Josué. Alckmin é dessa religião junto comigo e ele está lembrando. Josué capítulo 1, que é uma máxima que eu repito a vida inteira. Esforça-te, tem bom ânimo, sei corajoso e não te desvia da lei. Assim a gente está construindo uma política de segurança pública adequada a um país justo, a um país que seja efetivamente de todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento o senhor presidente da República assina, na companhia do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, as mensagens que encaminham ao Congresso Nacional os seguintes projetos de lei. 1. Projeto de lei que visa alterar o Código Penal para aumentar a pena de multa, estabelecer causas de aumento de pena e instituir os crimes de incitação, liderança e financiamento aos atos contra o Estado Democrático de Direito. E 2, projeto de lei que visa alterar o Código de Processo Penal para dispor sobre a apreensão de bens e bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros nos casos de crimes contra o Estado Democrático de Direito. O senhor presidente da República, na companhia do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e do prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, assina agora projeto de lei que transforma em crime hediondo
os atos de violência em instituições de ensino. Na companhia do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e do secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, o senhor presidente da República assina neste momento decreto que retoma a política de regulação responsável de armas e munições. Na presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, o senhor presidente da República assina. Decreto que institui o Plano Amazônia, Segurança e Soberania. O Plano AMAS busca desenvolver ações de segurança pública na Amazônia Legal, com vistas a reduzir crimes ambientais e conexos. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, companheiros e companheiras, esse ato de hoje, ele é um cumprimento de uma peça de campanha política em que a gente dizia que um dos compromissos nossos era o de tentar trazer o país de volta à normalidade. E trazer um país de volta à normalidade é fazer as coisas funcionarem como elas têm que funcionar. A primeira delas é a harmonia entre os entes federados. Um presidente da República não pode se meter a querer governar um país sozinho, sem levar em conta a importância e o papel dos governadores de Estado. Da mesma forma que um presidente da República não pode se meter a governar um país sem levar em conta a existência das prefeituras. Eu sempre digo que a prefeitura, por menor que ela seja, é lá que o cidadão e a cidadã mora. É lá que está a escola, é lá que está a farmácia, é lá que está o posto médico, é lá que estão os grandes problemas das pessoas. Não é no Estado ou no Brasil, é na cidade. Então, se a gente quer estabelecer política de segurança para tentar evitar a coisa macabra que aconteceu em Blumenau e em outras escolas do país, é preciso encontrar um jeito de fazer com que as prefeituras participem disso. Aliás, é preciso até encontrar um jeito de dar um papel mais importante para as polícias municipais que muitas prefeituras podem criar nesse mundo. Não é de cima para baixo que se resolve as coisas. Aí só o general dele, só o general do Flávio Dino é que levantando os braços resolve. Você não sabe, quando eu tomei posse em 2003, eu tinha bursite nos 2 braços e eu não conseguia levantar a mão. Se naquele tempo eu tivesse numa batalha, simplesmente eu teria sido derrotado, porque eu não conseguia levantar o braço para cumprimentar uma pessoa. Quando o Flávio Dino apresentou esse pacote de decretos
de projetos de lei para ver se a gente tenta restabelecer a questão de segurança com um pouco mais de altivez nesse país. Nós estamos, na verdade, construindo um processo de experiência, que nem nós sabemos o resultado disso. Porque muitas vezes não depende de lei. As leis de proteção da mulher, elas existem. Mas a violência contra a mulher cresce todo santo dia. E o que é mais grave é que muitas vezes a violência contra a mulher cresce, não é na casa do vizinho, é na casa deles. É dentro de casa que muitas vezes acontece a violência. Eu vi um dado sobre estupro esses dias, que eu não sei a instituição que fez aqueles dados, qual é a veracidade daqueles dados, mas se eles forem verdade, é uma coisa extremamente grave que acontece nesse país. E a maioria de estupros entre pessoas de 0 a 17 anos, entre mulheres, ou seja, e a maioria acontece dentro de casa. Significa que alguma coisa está errada na nossa estrutura familiar, na nossa formação. Acho que é preciso mais general, como o Moisés, para que a gente possa ir formatando o surgimento de uma nova sociedade, de um novo comportamento, o comportamento de respeito. Ontem, Flávio Dino, eu fui numa atividade que você não pôde ir, que foi uma homenagem a Santos Dumont. E teve um momento lá da homenagem que o Santos Dumont foi conversar com o pai. E o pai tinha prometido levar o filho não para estudar, mas para se aperfeiçoar em eletricidade, em mecânica, em motor. E, num determinado momento, o locutor anuncia que aquilo, Santos Dumont conseguiu ser o que era por causa da boa estrutura familiar que ele tinha. Certamente tinha. Mas era uma estrutura familiar poderosa, porque o pai pegou o filho com 18 anos e falou: olha, meu filho, você vai para Paris, sabe, exercitar a sua inteligência. E não se importa não, fica lá quanto tempo você quiser, porque eu garanto o dinheiro para você ficar lá. Ah, quisera Deus se a gente pudesse garantir aqui no Brasil pelo menos um prato de comida todo santo dia para os filhos de milhões e milhões de brasileiros que muitas vezes são presos e são violentados porque entraram numa padaria e roubaram um pãozinho. Porque muitas vezes entraram numa farmácia e pegaram um remédio que possivelmente estivesse precisando. E muitas vezes essas pessoas são presas, ficam meses presos, e muitas vezes não tem advogado, muitas vezes não vai o juiz, e essas pessoas ficam lá sem ter ninguém para cuidar deles. Quando a gente está tentando estabelecer uma nova relação entre o Estado e a polícia, a gente está pensando em criar também uma nova polícia. E, sobretudo, Flávio Dino, quando a função é uma função de carreira, é preciso que a gente entenda que nenhum policial, ninguém que é carreira de Estado deve favor a presidente da República, governador do Estado, porque vocês devem trabalhar para todas as pessoas que estiverem exercendo o cargo de presidente, o cargo de governador, porque vocês não podem ter partido. Se vocês querem ter partido, tenha no dia da eleição de votar. Mas vocês não podem agir em benefício de um ou de outro, porque vocês são carreira de Estado. E esse país foi impregnado, e que nós precisamos desmontá-lo. Desmontar colocando mais civilidade nas pessoas, mais civilidade na polícia. Na sociedade civil precisa aprender a conviver com a polícia como um instrumento em defesa dela própria.
Mas muitas vezes o que acontece é que a polícia é tida como adversário. Esse é um processo de educação que cabe ao presidente da República, ao governador do estado, ao prefeito, ao deputado, ao senador. Quantas vezes a gente vê encenação quando um governador consegue na sua polícia do estado matar um bandido, como nós já vimos, o governador desce até de helicóptero festejando a morte do bandido. Quando não consegue matar, a culpa é do governo federal. A tentar responsabilizar outras pessoas, não tem responsável maior. Todos nós somos responsáveis. E o que nós estamos trazendo para o governo federal é a responsabilidade pela segurança pública desse país, trabalhando junto com o Estado e com os municípios. O Flávio disse bem, nós não queremos ocupar o papel do Estado. Quem cuida da polícia estadual é o governador do Estado. O que nós queremos é ser parceiro, é contribuir para que a gente possa, tanto nas cidades como na Amazônia, a gente diminui a violência desse país. Quando nós estamos preocupados com a Amazônia, é porque na Amazônia hoje, são quase 5 milhões de quilômetros quadrados de Amazônia, uma coisa de uma imensidão maior do que toda a Europa junto. É lá que está sendo fomentado o crime organizado, o narcotráfico e tudo que é ilícito. E aí nós precisamos trabalhar junto com o governador do estado, precisamos redefinir o papel das Forças Armadas, para que todo mundo tenha compromisso e evitar, sabe, que seja na selva brasileira tão almejada para ser preservada pelo mundo inteiro, que acontece parte da violência, como aconteceu com os índios Yanomami em Roraima. A outra coisa é a questão das armas. Ora, uma coisa é um cidadão ter uma arma em casa de proteção, de garantia, porque tem gente que acha que ter uma arma em casa é uma segurança. Que a tenha. Mas a gente não pode permitir que haja arsenais de armas na mão de pessoas. A gente não pode permitir. Eu disse ao companheiro Flávio Dino que eu era contra, eu sou contra. Eu já participei de uma campanha do desarmamento nesse país, recolhemos milhares e milhares de armas e a gente não tem nenhuma informação de que essas armas que estão sendo vendidas são para pessoas decentes, honestas, sabe, que querem só se proteger. Porque a gente não sabe se é o crime organizado que está tendo acesso a ela, facilitada pelo comportamento dos governos. É por isso que a gente vai continuar lutando por um país desarmado. Quem tem que estar bem armado é a polícia brasileira, é as Forças Armadas brasileiras que tem que estar bem armada. O que nós precisamos baixar é o preço dos livros. É o preço de acesso às coisas culturais que as nossas crianças não têm acesso. Então, companheiro Flávio Dino, você, com 6 meses de governo, está cumprindo uma coisa muito importante da nossa campanha. Você pode se preparar que tem mais coisa para a gente cumprir e um compromisso meu é que esse país será devolvido ao povo brasileiro na normalidade. As pessoas precisam aprender a se respeitar. As pessoas não podem ficar se achincalhando, se xingando, se violentando, como a gente tem visto em tudo quanto é lugar desse país. É na torcida de futebol, é na política, é dentro, às vezes, sabe, de Câmara de Vereadores. Onde é que a gente vai parar? Então, hoje, o que está acontecendo aqui é um passo extremamente importante. Não será o primeiro e nem será o último. A gente vai continuar cuidando da sociedade brasileira como ela imagina que a gente deva cuidar, com muita paz, com muita tranquilidade, mas ao mesmo tempo com muita segurança. Esse Brasil, eu tenho certeza que nós vamos construí-lo junto, eu e vocês, porque na verdade vocês podem muito mais do que o presidente da República. Obrigado, companheiro Flávio Dino, por todo o trabalho que você tem feito.
E só, Flávio, dizer para você que eu estou à sua disposição para tentar conversar com o Congresso Nacional para que o mais rápido possível a gente consiga aprovar esses projetos de lei, para dar mais tranquilidade à sociedade. Um abraço, gente, e boa sorte para todos nós. Está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todas e todos que aguardem a saída do senhor presidente da República e da senhora Janja Lula da Silva. Muito obrigado. Você conferiu com a gente aqui no canal Gov. O presidente Lula e o ministro da Justiça, Flávio Dino, assinaram atos para a ampliação e o fortalecimento da segurança pública no país. O presidente antecipou mais de R$1 bilhão em recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para estados e o Distrito Federal. Também instituiu o Plano Amazônia, Segurança e Soberania para iniciativas de fortalecimento da segurança na Amazônia Legal. Além disso, R$2 bilhões do Ministério da Justiça e do BNDES serão usados na implantação de estruturas de segurança pública e compra de equipamentos. Voltamos a qualquer momento com mais notícias do governo federal. Acesse youtube.com/canalgov para rever este conteúdo e muito mais. Até a próxima!